esse texto, eu queria assim falar um pouquinho para você do que significa esse tempo de recesso, falar uns 4 minutos mais ou menos. Quando a gente tem esse intervalozinho, intervalo de viagem, intervalo de atenção família, é um intervalo importante. Algumas pessoas viajam, outras pessoas têm algumas situações de família, mas o fato é que, nem em certa medida, a gente perde a sintonia. Algumas sintonias. Não estou dizendo todas, nem estou dizendo que está desviado, coisa nenhuma, não. O que eu estou dizendo é que a gente perde algumas sintonias. É necessário que a gente tenha um tempo de descanso. A Bíblia diz: 6 dias trabalharás, no 7º descansarás. E no Antigo Testamento era mais do que isso: 6 anos trabalharás e o 7º ano viverás do que der aquele ano. Imagine a fé, o tamanho da fé que aquele pessoal tinha. E para piorar, entre aspas, mais ainda, depois de 49 anos, ou seja, 7 sucessões de 7, o 50º ano zerava a dívida de todo mundo. E Deus ainda tinha advertido: se você chegar no ano 46, 47, e você souber que falta um pouco tempo para fazer a redenção de dívida, você não emprestar, eu julgarei. Então Deus estava de olho em toda a administração do tempo daquele rebanho, daquele povo que era dele. Mas o fato é que, mesmo com o descanso, a gente perde um pouco da sintonia. Então eu vou te dizer uma coisa: cabe a você se ressintonizar, porque a vida é sua. Você tem uma dinâmica pessoal com Deus. E é aquela história, tem várias frasezinhas que são frases que você usa, mas uma brasa longe da fogueira, ela perde a força, né? Isso é bem fácil. Quem está numa churrasqueira, você pega assim, separa aquele carvão em brasa, rapidinho ele perde. Isso é verdade. Também é verdade que quando você se afasta assim da dinâmica da vida disciplinada, porque a gente não é salvo por disciplina nem por obra. A Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. A graça nos salva e o meio para a salvação é a fé. E isto, que é a salvação, não vem de vós, é dom de Deus. E a salvação não vem de obras para que ninguém glorie. Então não se trata de disciplina para a salvação. Mas, uma vez que você toma a sua decisão com Cristo, você descobre uma coisa que o ímpio não tem. O ímpio não tem carne. Como assim? O ímpio só tem gordura? Não, o ímpio não tem carne. O ímpio não tem natureza carnal, porque o ímpio está todo morto. Ele não sente a luta da carne e do espírito. O sujeito que se converteu, se batizou, ele sente a luta da carne contra o espírito. Ele acha que na hora do batismo vai cair todas as tentações, aquilo que você não queria fazer, aí ele nunca mais vai querer. Na hora que você se dá conta, a sua vida espiritual tem um inimigo interno. É o inimigo interno, irmãos. Não é o diabo, não é nada disso aí, o mundo. É o inimigo seu, e esse inimigo, até o final da sua vida, e ele não se converte. Carne não se converte. Carne só tem um tratamento para ela, na cruz. E o que é carne? É a natureza humana não redimida, que não vai ter redenção para a natureza humana. Por exemplo, desejo. Você acha que um desejo vai deixar de ser desejo depois que você converte? Claro que não. Uma memória, a pessoa teve uma memória muito grave, por exemplo, matou uma pessoa. Lembra, matou 2, 3 pessoas. Eu conheci um rapaz que matou 139 pessoas e se converteu. Eu ia dizer igreja, mas deixa eu falar. Aqui em Feira. E era matador mesmo. E você acha que apaga as cenas? Não apaga. Então, ele tem digamos assim, um desvirtuamento da sua memória, das suas... E aquilo está vivo. Até o final da vida ele vai ter que lutar contra aquilo. Então, tudo isso faz parte de uma natureza que não é redimível. Você tem que crucificar a carne com suas paixões e concupiscências. Isso está em Gálatas 5:24. E os que são de Cristo fizeram isso. Os que não são de Cristo, eles nem têm carne. Ou então, eles simplesmente levam na brincadeira a vida espiritual. Então, a Bíblia fala sobre alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. É uma jornada. Por isso, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Ninguém salva ninguém. Nem marido salva esposa, nem esposa salva marido. Eu tenho minha vida espiritual, Fernanda tem a vida espiritual dela. Graças a Deus que boa parte da vida espiritual de Fernanda e minha são em paralelo, juntos. Boa parte. A convergência, a leitura dela é dela, a minha é minha. Mas ela tem muita coisa junto. Isso ajuda. Mas isso não tem nada a ver com salvação, no sentido de que eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que negar meu eu. E quando a gente está fora de sintonia, neste sentido que eu falei, que a gente está aqui, perde um pouquinho da sintonia, então cabe a você aumentar a sintonia. De que modo?
levar mais a sério a leitura, mais a sério a presença na conexão, mais a sério a presença na macro, mais a sério. Teve uma coisa simples que Bruno está aqui na minha frente e ele deu essa sugestão. O irmão dele trabalha serve numa igreja no Canadá, se não estou enganado, chama Videira, mas lá chama Vine, né? Vine. É V-I-N-E. Então, essa igreja lá que é Videira, tem uma prática interessante, pegar a pregação de domingo e fazer em inteligência artificial, fazer um devocional. É a própria inteligência, mas ela pega a pregação gravada e corta em pedaços e bota em devocional. Então, seja isso, seja um outro devocional, aí ele pensou logo nisso, mandamos na multimídia, Levi, pá, manda para todo mundo. Aí a pessoa olha aquele negócio ali, não faz. Aí olha outro devocional que Ângela põe, mas não faz. Aí vai lá, tudo despreza. Beleza, não tem problema nenhum, não é obrigado a fazer nada. Não é obrigado a nada. Mas só que você não faz aquele conta-gotas para poder você alimentar o seu espírito. Eu sei porque todo dia de noite eu tomo melatonina para dormir. E é pingo na língua. Pingo aqui, pi, pi, pi. Aí pingo assim umas gotinhas na língua, contado, né? Então é assim a vida espiritual. Você dá aqueles pinguinhos de esforço, um pinguinho de leitura, um pinguinho de coisa, e a gente vai. Vou dizer mais a última para terminar. Uma das pessoas que está presente aqui, uma discípula, me mandou uma relação dos livros que leu em 2025. Faz vergonha a todos nós. Aqui, eu li isso, uma relação assim, quase, eu não lembro se era 15 livros, mas tem uma relação enorme de livros. Livro de teologia, livro de apologética, livro de espiritualidade, vários livros. São essas gotas contínuas que fazem uma pessoa ter um crescimento espiritual. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. A vida cristã é uma maratona, não de 42, de 150 quilômetros. Você vai devagarinho, devagarinho, você chega lá no fim. Não adianta sair desembestado. Por isso a gente não chega domingo aqui, faz aquele enxame para todo mundo vir para frente. Para que adianta fazer enxame? O sujeito vem aqui emocionado, 15 dias depois, aí ele vendia um peixe de... Não quero peixe de emoção nenhuma. Tome a sua cruz, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa palavra, assim, é uma palavra para a consciência de cada pessoa. Nós não estamos formando crentes, nós estamos formando discípulos. Então, você toma a sua cruz, você leva a sério as poucas coisas que nós temos aqui. Nós não aumentamos o número de culto, não aumentamos o número de conexões, não aumentamos nada. Tudo regradinho para você fazer a maior parte em sua casa, em sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá, 1 Coríntios 10, verso 14 ao 22. 1 Coríntios 10, 14 a 22. Eu vou ler na NVI, na NA, tanto faz. Quiser botar na NA, porque eu coloquei aqui, mas tanto faz. É um texto bem forte, e eu quero sua atenção para o seu bem. Né? Para o seu bem. Para mim não tem problema, mas para o seu bem. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considere Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Os levitas, né? 19. E o que quero dizer com isso? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus, e eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. 21 e 22. 21. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Amém. Senhor Deus, nós estamos diante da mesa do Senhor. Diante de nós, o pão e o vinho. Nós estamos aqui, Senhor, para refletir, meditar, mas para ser ministrados pelo Teu Espírito. Com essa mesma graça que o Senhor derramou já nesse primeiro tempo. Eu peço que essa graça venha nos ajudar na ministração da palavra e que ela limpe o que precisa ser limpado e que nos coloque em posição e condição e consciência de participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa expressão que Paulo está usando aqui é muito pesada.
Porque quando você vai ver 1 Coríntios 10, é um texto que fala da idolatria. Se você colocar o verso 14, Edlin vai colocar o verso 14, ele está falando um portanto. Se é portanto, então quer dizer que tem argumento anterior. O argumento anterior fala de idolatria. O povo de Israel, idólatra, o povo de Israel murmurou, etc. e tal. Não foi só idolatria. Porque no verso 5 ou 6, ele fala, e não sejamos idólatras. Aí continua, aí fala, portanto, meus amados, fujam da idolatria. Por que isso, irmãos? Por que que na hora de falar da ceia tem que falar de idolatria? Por que falar da ceia tem que falar de mesa dos demônios? Isso me inquietou, porque aí eu comentei com Fernanda que o lamentável da superficialidade cristã é não perceber o que Deus quer dizer com coisas complexas. Porque se fosse tudo fácil assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você pega esse negócio aí, entende, beleza, mas a vida cristã não é só de coisas mais básicas. A vida cristã tem profundidade. Pedro fala isso sobre Paulo em 2 Pedro capítulo 3, que ele fala assim, nas quais as coisas difíceis de entender sobre Paulo, que em outros inconstantes histórias. Está falando com Paulo, que Paulo tem coisas complexas. A mesa do Senhor não é tão complexa, mas não é simples. Porque está partindo de um contexto que hoje a gente não leva muito a sério. Eu fui na África, e quando eu estive em Moçambique, eu conheci um pastor, porque lá a grande deficiência na África é treinamento de pastores. E um dos pastores que estava treinando os pastores, o pastor Cuamba, ele me disse o seguinte, que alguns pastores ainda não estavam treinados, preparados, formados, eles ainda faziam macumba contra o seu colega. Quando eles tinham uma coisa contra o colega, eles faziam uma macumba para matar o colega. Pastor matar o pastor, né? Então, por que ele faz isso? Existe um conceito espiritual que ele não abandonou. Ele adicionou Cristo, mas deixou junto o que ele já cria. Então, ele tem uma fé antiga com uma fé nova. Ele misturou as duas coisas. O nome disso é sincretismo. Então, nesse sentido, havia um contexto aqui em Corinto muito sério. E hoje não é tão sério, mas eu vou começar falando sem falar contra comunidade e religião nenhuma. Qualquer pessoa, isso é uma das razões que você deve se proteger quando você estiver falando de religião ou de sexualidade. Cada um tem o direito de fé ou o direito de expressão sexual que bem quiser. Isso não tem nada a ver com a gente. A pessoa pode ser o que ela quiser. Tu quer ser um papagaio? Fique à vontade. Pode voar aí. Não tem problema nenhum. Só que isto não significa fé. Isso é opção de comportamento, não é fé. Não tem nada a ver com fé. A minha pregação não tem nada a ver com isso. A minha pregação é uma coisa, a minha fé, e o que a pessoa é, cada um é. Então, o candomblé, quando a pessoa faz algumas evoluções dentro do candomblé, ele lida com sacrifícios de bode, de galinha, de essas coisas todas, mas não só isso. Quando uma pessoa quer se consagrar, o pai de santo tem relação com aquela pessoa. E ele não casa. A pessoa vai se consagrar, uma menina, e se for menino, também. Então, ele entra para participar e se consagrar dentro do candomblé. Então, o pai de santo tem uma relação com menino ou com menina, tanto faz. E, geralmente, isso acontece também em dimensões que o próprio pai de santo também os tem com relação a ele, porque ele também viveu aquilo. Esse tipo de situação eu vi lá, não de relação sexual, mas envolvimento de misturas e sincretismos, que acontece muito lá na África. Mas quando você vai hoje em dia, a gente está tendo contato com religião só de Instagram, mas não é assim que funciona. Para você ter uma ideia do envolvimento de alguns ritos e algumas convicções, há cerca de mais ou menos 1,3 bilhão de muçulmanos no mundo. Os muçulmanos que levam a sério o islamismo, eles não comem carne, nem carne de porco. Eles só comem carne de abatedouros ou matadouros que tenham matado os animais voltados para Meca. E tem que ter uma forma de matar correta. Não pode matar o animal sufocado. Tem que sangrar para morrer. Não é sangrar depois de morrer, é sangrar para morrer. Então tem todo um rito associado a sangue. No candomblé tem rito associado a sangue. Então tem todo um substrato mundial associado a ritos que a gente hoje só acha que tudo é Instagram. Você não vê mais, raramente aqui, não sei se vocês têm costume de ver, não sei se alguém viu esse ano
um bozó no meio de alguma esquina de estrada aqui em Feira de Santana. Alguém já viu? Alguém já viu? Mas é muito incomum que você... Irmãos, quando eu morava em Salvador, era demais. Mas era de monte. Você estava passando, 1, 2, 3, 5, assim, era de montão. Aqui, pelo menos nessa região, tem bastante tempo que eu não vejo. Vocês já estão vendo porque estão morando mais perto do cão. Não sei. Na Nós tem muito, né? Cuidado, irmão. Cuidado. Cuidado nada. Eu conheci um pai de um amigo que mandava pegar as galinhas do bozói, levar para casa, cozinhava e comia, né? Nunca teve problema nenhum. Tem um aqui que fazia isso. Não tem problema nenhum. Questão da fé. Mas, nesse contexto, agora vai entrar Corinto. Como é que funcionava a cidade de Corinto? A cidade de Corinto, e não só a cidade de Corinto, mas todo o Império Romano, não o judaísmo, mas todo o Império Romano tinha aquilo que se chama de Heródulo. E Heródulo ou Heródula era uma pessoa que se consagrou para ser uma prostituta ou prostituto, para pertencer a um deus. No caso específico de Atenas, era Afrodite. Então, a mulher ia até o templo e se consagrava para ser de Afrodite. Então, quando uma pessoa queria ter contato com Deus, Afrodite, a deusa Afrodite, fazia sexo com aquela menina e tinha certeza de que estava tendo contato direto com Deus. Porque a forma de conceber espiritualidade, aqui no nosso mundo ocidental, é ir numa igreja, frequentar, é estar ouvindo. Não é a maneira que você vê, por exemplo, nas Filipinas, na Tailândia, na Malásia, na Índia. Por que as pessoas se molham no rio Ganges? Aquela imundície do rio Ganges. Por que se molha ali? Porque ele acredita na purificação do pecado no rio Ganges. Apesar de ser impuro, muita gente morre contaminado ali, morre de decorrência de contaminações dali, mas ele mergulha ali naquele rio Ganges porque todo esse misticismo envolve metáfora, envolve ligagem figurada. E uma das coisas eu vou ter relação com essa mulher, mas eu vou estar tendo contato direto com Deus, porque essa pessoa é de Deus, do deus Afrodite. Então tem muitas coisas assim envolvendo a religião daqueles dias. Você sabe muito bem que havia muito aborto, muita morte de bebê. As pessoas queriam ter filho menino, e aí quando nascia, ou com alguma deformidade ou não, jogava fora no meio da rua. A igreja, ela que recolhia aquelas crianças e criava, e quando estavam mortas, ela enterrava, porque o romano não enterrava a criança. Então, muitas coisas mudaram, e o cenário era bem caótico. Então, havia as prostitutas, e havia todo esse bacanal. Você andava no meio de Corinto, e você via sexo explícito à luz do dia, mas não era sexo, era religião. Aquilo era concebido e aceito como religião. Então, existe um ambiente pesado em que a igreja se converte, é levantada, e você tem uma mulher careca que se converte. A mulher careca se converte. Por que mulher careca? Porque ela raspava a cabeça dizendo, eu sou daquele Deus, daquele de Zeus, eu sou de Netuno. Ela era daquele Deus. Se você quiser ver aquele filme Troia, Troia com aquele... Como é o nome dele? Brad Pitt. Você assiste aquele filme e tem lá uma prostituta cultual de um Deus que não sai daquele templo. Tem lá isso aí. E ela se apaixona por ele, tem uma história dessa, mas a cultura está ali. Então, o que acontece? Aquelas mulheres carecas entravam na igreja e iam cultuar Deus careca. E o que Paulo vai falar? Não é assim, não. Tem que cultuar Deus de cabeça coberta. Porque ela careca, ela envergonha o evangelho. Porque o cabelo foi dado no lugar de véu. Está falando de Corinto. Então, a prostituição, a idolatria está presente. E mais do que isso, na segunda parte, eles faziam o seguinte, eles faziam um culto e ofereciam um banquete. A gente tem aqui, por exemplo, da ceia, tem o ágape. A gente separa por mesas e vocês trazem a comida e a gente se banqueteia. Mas também era assim nesses templos, só que diferente. Eles sacrificavam os animais, como no candomblé sacrifica, como em várias religiões sacrifica, e aquele sangue ia para o altar, tudo acontecia, mas pegava aquela carne ali e distribuía para o povo. De modo que não havia somente a prostituição, havia também um churrasco coletivo em nome daquele Deus, porque era um dia de celebração daquele Deus. Lembrando bem que as saturnálias, as muitas festas, eram festas repetitivas. Para você ter uma ideia, nós temos 365 dias no ano. O ano romano tinha 360 dias. Sabe quantos feriados tinha em Roma? 120. Era um terço. Para cada 3 dias, um era feriado. E aí foi aumentando isso, que quando o Império Romano caiu, metade dos dias era festa e feriado.
Quer dizer, não podia, o povo só de pão e circo podia derrubar um império mesmo, não tinha como permanecer. Mas esse é o contexto que Paulo vai pegar essa igreja. Mulheres carecas entraram na igreja, mulheres que eram prostitutas, pessoas que, quando saiu na rua, estava tendo um churrascão para o deus, sei lá das quantas, Netuno, o sujeito ia lá e pegava comida e comia. Tem algum problema comer? O irmãozinho aqui comia, né? Não deve comer, depois que casou com o anjo, já proibiu, né? Mas tudo bem. Estou inventando isso, tá? O Senhor me deu a interpretação agora do porquê. Aí, assim, o cara vai comer aquela comida, qual é o problema? Ele tem uma fé que não tem problema em comer, mas está passando em... Meu Deus, o pastor está comendo comida de Afrodite. Problema. Então, nós tínhamos um contexto extremamente complexo para você entender. E agora vem Paulo falando assim, não, o sangue que vocês veem escorrer aqui não é o sangue de Jesus, não. O sangue de Jesus é diferente. A comida que tem ali não é a comida na mesa do Senhor. A mesa que tem ali é mesa de demônio. Agora, por que a mesa é mesa de demônio? Nós vamos ler 1 de Coríntios. Eu vou fazer esse esclarecimento adicional para vocês, que não está aqui nas minhas anotações. 1 Coríntios 8. A gente vai ver aqui por que é demônio. De forma bem sintética, deixa eu pegar aqui, 1 Coríntios 8. Verso de número, eu vou achando aqui, tá? Verso 4, vamos ler o verso 4 em diante, 1 Coríntios 8, verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, olha só, a teologia vai dizer, olha o que a teologia diz, a Bíblia. Sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senhor um Deus. Pois, verso 5, mesmo que haja os chamados deuses, que é no céu e na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ou seja, não existe outro Deus. Não adianta eu dizer, Iemanjá é Deus. Não, Iemanjá é uma entidade criada e adorada. Isso é uma coisa. Você chamar de Deus, aí é outra coisa. Não existe. Porque, como a Bíblia diz que só tem um Deus. E aí a Bíblia vai dizer, verso 7, olha o que diz, entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Lê para mim essa frase de novo, entretanto. Está vendo? A falta do conhecimento prejudica a pessoa. Alguns acostumados até agora com o ídolo, olha o que eles fazem. Ainda comem esses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. Olha só. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitável diante de Deus, nem seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, não tem nada a ver com comida, tem a ver com adoração. Não tem nada a ver com comida, tem a ver com mesa. Não tem nada a ver com comida, tem a ver com compromisso. Ele está falando isso porque só tem um Deus. Quando o sujeito está comendo uma comida lá sacrificada, ele está lidando com demônios. Por que não existe nenhum Deus? Então ele está adorando um Deus que não existe. Então, quem é aquele Deus que não existe? Todos os teólogos interpretam essa passagem, inclusive John Stott, qualquer um, que quando você se dobra diante de um ídolo, aquele ídolo está diante de você, por cima daquela estátua tem um demônio que se assenta ali para receber a adoração. Todos, missiólogos, todos eles. Ninguém nunca tirou uma fotografia de um demônio, mas é a única maneira de você entender essa leitura. Quando você se dobra, um demônio senta em cima da estátua e recebe aquela adoração, porque ali é um pedaço de gesso. Então, nós estamos diante de um culto complicado. Sangue envolvido, prostituição envolvida, mesa envolvida, tudo envolvido. E você pode perguntar, poxa, não é possível que a gente vai ficar falando todo o tempo. Calma, você vai entender. O povo de Corinto, portanto, estava acostumado com uma situação complicada. E aí, o Espírito Santo, em Atos 15, verso 21, verso 19, 20 e 21, em Atos 15, o Concílio de Jerusalém se reúne para deliberar o que vai fazer conosco, tá? Nós somos os gentios, nós aqui somos gentios. Judeu é judeu, mas nós não somos judeu, nós somos gentios, né? Não somos judeu, ou é gentio ou judeu. Nós não somos descendência de judeu, então nós somos gentios. Nós, gentios, tinha um problema sério. O que vai fazer agora que tem lei de Moisés e tem gentil? O evangelho pregou, faz o quê? E aí o Espírito Santo delibera junto com os irmãos. E aí vem a carta dizendo, por isso julgo que não devemos perturbar aqueles, isso é Tiago falando, que entre os gentios se converte a Deus, mas escrever-lhes
que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Atos, capítulo 15. A primeira vez que a igreja se reuniu para deliberar um negócio, deliberou e decidiu que iria fazer. Verso 29 também vai dizer, a carta que foi escrita pelo Espírito Santo: abster-se de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Essa carta foi colocada para toda a igreja cristã em todo o mundo, em todo o tempo. Os gentios seguem isso aqui. Por que os gentios seguem isso aqui? Porque se aqui você acha que culto é só Instagram, atravessa o oceano e chega na África e coma a comida com sangue. Tu nunca mais prega. Porque o cara sabe lá o que é sangue. Sangue tem valor. Comer com sangue, a Bíblia proíbe. Por quê? Porque tem a ver com alguma coisa que, acostumados como estamos com o Instagram, aí nem para pensar. Mas isso aqui está no Novo Testamento. E ele também diz para não comer comidas, abster-se da comida sacrificada aos ídolos. Aí você diz assim, tem Cosme e Damião. Aqui só tem Cosme e Damião, comida sacrificada, que eu saiba, né? Não sei se tem outra. Aí sacrifica Cosme e Damião. Vamos ver duas vertentes. A vertente teológica de Paulo. O ídolo nada é. Não significa nada. Aquilo ali, para mim, é quiabada mesmo e acabou. Caruru e quiabada, caruru. Isso é uma parte da teologia. Agora, a outra parte, não pode comer na mesa dos demônios. Porque aquilo foi sacrificado ao demônio. Então, eu sei que não é demônio, eu sei que aquilo ali não funciona, não é nada. Mas eu também sei que aquilo foi sacrificado. Então, para você ter uma ideia, esse é o contexto de Corinto. Ele vai falar de ceia dizendo assim, eu vou falar de uma coisa séria, porque vocês sabem o que eu estou falando. Tem sangue de tudo que é lado, tem comida para tudo que é gente, mesa de tudo que é tipo. Mas agora eu vou falar da mesa do Senhor, a gente vai levar a sério aqui. Você entende? Então, nós estamos falando de uma coisa séria. E por que eu citei essas coisas? Para falar para você, para não comer sarapatel? Sim, não. Sim, não. Eu não sei quem come sarapatel, se comia até agora. Porque você está vendo que o texto diz para não comer. O que eu acho? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Sarapatel com sangue, tá? Porque tem gente que diz que é sarapatel sem sangue. Aí podia mudar o nome, né? Sarapastel, pronto, sarapastel. Sarapastel não tem sangue, sarapatel tem sangue. Sei lá. Mas o fato é que a questão não é sobre isso. O texto diz isso. A questão vai além disso. A questão diz assim, a mesa do Senhor não é qualquer mesa. Não é qualquer mesa. Então, eu vou dizer uma implicação antes de explicar. Quando a gente faz uma festa ágape, não é diversão não, irmão. Uma festa ágape não é, eu gosto tanto, eu gosto, mas não é eu gosto. A mesa do Senhor está envolvida na festa ágape. Não é o legal que é legal. Não, de jeito nenhum. Legal é o que está escrito. O que está escrito agrada a Deus. O que não está escrito, isso tem uma regra na teologia. A ordem, esqueci o ordem, não sei o que, do culto. Se você não tem escrito aqui, você está fora, mas aqui está escrito. E você faz o quê? Então, Paulo está dizendo, a mesa do Senhor é coisa séria. Então, essa implicação lhe diz, nós estamos voltando para o nosso ano. Como está a sua vida? Não é qualquer coisa, irmão. Não é qualquer ceia, não é qualquer momento, não é qualquer coisa, não é. Eu sei que tem gente que nasceu aqui na videira, talvez não tenha esse entendimento. Mas quem tem mais tempo de vida cristã sabe que a ceia do Senhor tem esse lado da comunhão, eu vou falar agora, mas tem o lado de que não é qualquer pessoa que toca nesse pão, não, irmão. Mas não é mesmo. Aqui é só quem sabe o que é discernimento do corpo de Cristo. Na mesa do demônio, carne para todo mundo.
Na mesa do demônio, o sangue rola aí, porque é o sacrifício daquele Deus é Afrodite. Ali naquele lugar, a gente tem contato direto com Deus transando com aquela mulher. Aqui não tem nada disso. Aqui é santidade. Aqui é batismo. Eu pertenço e eu estou em Cristo. Eu sou de Cristo. Estou em Cristo, pertenço a Cristo. E essa mesa só entra aqui quem é dele. Então não é drama, não é enxame, não é nada disso. Se você, por exemplo, for batizado, você entendeu o que eu estou explicando? Rapaz, você pode dizer, meu Deus, quer dizer que eu sou... você é um dos poucos privilegiados. É capaz de ter gente aqui que seja o único da família cristão e batizado. É o único da família que vai tomar ceia. Você ama todo mundo, mas você é o único que toma ceia. O único que você está sentado na mesa com Jesus Cristo é você. É possível. Pode ser milagre ou não, mas agradeça a Deus, porque você é o único, você é um escolhido. Você foi escolhido por Deus para sentar numa mesa em que não é quem quer que senta, é quem pode, e quem pode é quem creu no poder do sangue de Jesus para lhe comprar. É desse jeito. Bom, eu vou dizer para você agora o que significa essas mesas. A palavra de Deus escreve várias coisas, eu queria a presença agora de ação de Evelyn para me ajudar nos versículos. A mesa, ela significa muitas coisas, por isso que a mesa do Senhor, a palavra é mesa mesmo, significa várias coisas. Primeiro, a mesa significa restauração. Segunda, ela significa, ou é um lugar de restauração. 2 Samuel 9, versos 6 a 7. Acompanha a leitura, vai ser vulco, vulco. Não é porque estou com pressa, não. É porque só para mostrar o texto essencial. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e Davi disse, Mefibosete. Ele respondeu, aqui estou às suas ordens. Olha o que vai dizer o verso 7. Davi lhe disse, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, seu pai. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, vírgula. A igreja lê o resto do versículo. Eu quero dizer para você que quando você entrega a sua vida a Jesus e você se senta na mesa do Senhor, você tem dignidade restaurada. Exatamente isso. Você está sentindo isso? Não, não estou sentindo. Não tem problema, não precisa sentir. Você tem dignidade restaurada. Mefibosete, ele estava alijado, ele era aleijado, estava alijado de todo tipo de honra. A Davi chama ele e coloca ele para sentar com o rei. O Senhor nos coloca para sentar com o próprio Jesus. Nós estamos aqui para sentar na mesa com Jesus. A mesa é do Senhor e a gente se assenta com Ele. Aleluia. Também a mesa é um lugar de honrar a Deus. Nós vamos ler um texto de Abraão lá em Gênesis 18. Abraão, quando ele encontra o Senhor em Gênesis 18, o Senhor se apresenta a ele. Gênesis 18, verso 1 e 2. E depois a gente vai ler versos 6 a 8. Veja só. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia, meio-dia. Abraão levantou os olhos e olhou que 3 homens estavam em pé diante dele. Olha a trindade aí, ó. Ao vê-los, Abraão correu na porta da tenda, ao encontro deles, prostrou-se em terra. Isso é o 2. Agora o verso 6. Ele conversou com eles e disse assim, Abraão correu para a tenda de Sara e disse, amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho, tenro e bom, o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Olha o verso 8. Pegou também coalhada, leite e novilho que tinha mandado preparar, pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore. Ponto e vírgula. Lê o resto. Mas era Deus? Para que vai Deus vai comer? Para que Deus vai comer? Deus tem fome? Por isso que quando você vai na casa de alguém, você tem certeza que Jesus está entrando ali. A casa é a casa do Senhor, a mesa é a mesa do Senhor, onde tem 2 pessoas reunidas em nome de Jesus. Jesus está ali comendo com eles. A palavra de Deus diz aí, partindo o pão com eles, se retirou, se apartou deles. Jesus comia o tempo todo nessa mesa de comunhão, porque com a mesa de comunhão, quando você oferece uma comida para o seu irmão, eu estive lá ontem na casa de Simé e Lucas, eles ofereceram a comida para mim, na verdade ofereceram para Jesus, que estava ali com eles. É assim que funciona a vida em que com Deus a mesa é um lugar de honra. A mesa também é um lugar, de reconciliação. Eu queria que a gente lesse em Gênesis 31, versos 44. Gênesis 31, 44. Labão está indo atrás de Jacó, vai perseguir Jacó, porque Jacó está indo embora.
E aí Jacó está ali naquela agonia e Labão dando bronca nele. Aí Labão faz: venha, pois, façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre eu e você. Estavam meio divergentes. Verso 53. Aí no 53, olha o que vai acontecer. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julga entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaac, seu pai. Agora o verso 55, eu queria que a igreja lesse o verso de número 55, de verso 54, perdão. O verso 54, nós vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Eles comeram, estavam brigados, sentaram para comer e se reconciliaram. Você não tem como sentar com a pessoa e comer se estiver brigado. Não tem como. Um conselho bem simples, pastoral e para discipulador, e enfim, você quer tratar assunto sério, não põe comida. A comida é depois, igualzinho. Você trata o assunto, aí vai comer. Mas não se trata assunto sério com comida na mesa. Não existe isso. Jacó se reconciliou, após a reconciliação foi lá e comeu. A comida é uma forma de internalizar aquela decisão. A mesa também, portanto, essa mesa aqui é um lugar também de celebração. Lucas 15, verso 21 a 24. E só falta mais uma só. Lucas 15, verso 21 a 24. Olha o que diz o texto. Filho pródigo. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa, vistam nele, põe um anel no dedo dele e sandálias nos pés. E aí começa: tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar. E por quê? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A mesa é um lugar de restauração, de honrar a Deus, de se reconciliar. Essa mesa também é um lugar de celebrar. E por último, Êxodo capítulo 12, verso 8 e 9. A mesa é um lugar de pacto com Deus. Êxodo capítulo 12, verso 8. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no forno. A cabeça, as pernas e as vísceras. Qual é a conclusão aí, irmãos, do texto? A conclusão é que Deus gosta de churrasco. Está escrito aí, ó. Não comam no animal nada cru, nem cozido, porém assado ao fogo. Diga: assado ao fogo. Ei, Deus que gosta de churrasco. Depois você não gosta, você está com problema. Deus gosta de churrasco. E a mesa, portanto, de Deus, a mesa de Jesus é uma mesa de restauração. Você foi restaurado. Você era uma pessoa infeliz, triste. Você era uma pessoa que não tinha acesso a Deus. Você, quando orava, suas orações não eram respondidas, nem sabia orar. Você foi restaurado na sua dignidade. Quem você é agora é outra pessoa. Você tem respeito, tem consideração, não só da parte dos irmãos, mas, sobretudo, você tem uma honra. A mesa é um lugar de honrar a Deus, por isso tem uma ordem, está tudo muito bonito. Fátima veio aqui, esse negócio roxo aqui, ó, que tem na frente, sabe o que é isso aí? É uma metáfora, é um símbolo aí de uma cachoeira de vinho descendo daqui e de lá, derramando. É as uvas formando um rio de vinho aqui, nesse lugar aí. Tudo bonito. Por quê? Porque tem uma honra. Quando a gente chama Deus para comer, ou fui na casa de Lucas, tudo arrumado, tudo bonito. Ele trouxe um macarrão lá de Rio Grande do Sul, fez um prato bonito, maravilhoso, gostoso demais. Aquilo é honra, ele estava honrando. Quem recebeu aquela honra? Recebeu foi Jesus. Para ele fazer o negócio daquele, ele precisa ter um coração, e ele tem um coração de honra. Honrar a Deus na mesa. Toda a mesa é bonita. Hoje eu recebi três pessoas lá em casa. Veio o Wellington, 4 pessoas do IAV. Preparamos uma refeição, gostaram muito. Eu estou honrando. E por quê? Mesa onde tem Jesus tem honra. O lugar de reconciliação. A gente está aqui e não pode participar da ceia se você tem um problema com o irmão. Não pode. Como assim? A Bíblia diz: se tem uma oferta, e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta. Mas a gente não tem como fazer isso sempre. Então, o que a palavra está dizendo? A amizade, a comunhão com o irmão vale mais do que o seu serviço. Está dizendo isso. Então, você não pode, hoje, quando a gente der o tempo assim, né, que a gente vai entregar os cálices. Aliás, eu queria até chamar os diáconos aqui agora. Eu vou deixar um cálice aqui. A gente vai fazer diferente hoje para a gente poder acelerar. Eu queria chamar 5 diáconos aqui e a gente vai entregar esses cálices para vocês, enquanto eu estou terminando de falar, de modo que a gente vai fazer vai dar um tempo para você.
Talvez você precise chegar para a pessoa e falar: rapaz, me perdoe. Essa semana eu tive uma experiência com uma das pessoas que está presente aqui, um dos discípulos, e que ele tirou a noite para pedir perdão para uma pessoa. Foi coisa linda. Ele mandou um áudio, disse que ia pedir perdão, e aí se emocionou no áudio, e foi um perdão de muitos anos, mais de 20 anos. E aí chamou a pessoa na casa, fez um café, chegou para ela e falou: ó, eu quero te pedir perdão por isso, isso e isso. A pessoa: não, eu quero pedir. Acho que nem é crente a outra pessoa. Mas ele foi lá e pediu perdão àquela pessoa. O que é isso, irmãos? Exatamente é cumprimento dessa palavra. Eu queria chamar a Cláudia aqui para fazer uma oração. A gente vai fazer assim, vamos apresentar os cálices em oração. Cláudio vai apresentar e os diáconos vão entregar. Enquanto eu termino a palavra, você vai estar recebendo o seu cálice, de modo que vai ser dinamicamente visível para você. Pode orar, Cláudio. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Porque, como o Nilson falou, esse é um momento sério. Isso aqui é um memorial. Senhor, te agradecemos pelo corpo e sangue derramados, moídos naquela cruz. Aleluia, Pai. Te agradecemos pelo sofrimento de morte que nos traz vida. Aleluia. Abençoamos esses elementos, Pai. Abençoamos a todos que vão em comunhão e em santidade participar da Tua mesa. Aleluia. Essa mesa não é de graça. É uma mesa pela graça. Te agradecemos, Pai, e te bendizemos, Jesus, por todas as coisas. Todas as coisas. E como foi dito aqui, Pai, é um privilégio, Senhor Deus, sentar à Tua mesa, Jesus. Aleluia, olhar os Teus olhos, Jesus. Sentir o Teu acolher, Jesus. Participar do Teu corpo e do Teu sangue. Aleluia, e em Teu santo nome, Jesus, que nós abençoamos esses elementos. E para a honra e glória de Deus Pai, os abençoamos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os diáconos aqui, peguem, por favor. Vocês podem sentar. E olha o que eu hoje vai fazer. A gente vai continuar em reverência, normal, como estamos, e terminando a palavra. Eu vou terminar a palavra. Quando você receber o cálice, você vai estar recebendo numa atitude. Porque eu vou fazer algo para você fazer com esse cálice na mão. Você que não é batizado, você não vai tomar. Você vai entender, me perdoe, mas você não é batizado. Mas vou me batizar. Mas você é batizado quando criança. Não. Estou falando batismo com Jesus. Batizado como adulto. Jesus foi como adulto. Então você não vai participar, por favor. E se você, por acaso, está visitando a igreja aqui, por acaso, se você está em comunhão com a sua igreja, você participa. Se você está em uma disciplina de algum modo, você não deve participar. Mas vou continuar aqui para você. Coloca aí, por favor, 1 Coríntios 11, versos 23 a 25, que é a parte que vai concluir a palavra enquanto você recebe o cálice. E é importante que você receba, sinta ele, fique com ele na mão. Olha o que diz o texto. Porque eu recebi do Senhor, isso é Paulo repetindo o que aconteceu na ceia. Recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse, aleluia, isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Pula para o 27, por favor. E olha o que vai dizer o 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Eu vou explicar isso para você, para lhe puxar, para você começar o ano com os dois pés, né? Para não dar problema com a sandália havaiana, começar com os dois pés. Começar o ano correto. Preste atenção. Num contexto em que tem demônios, tem várias mesas, que tem vários tipos de comida, você prova a sua lealdade a Deus na ceia do Senhor. No contexto em que você tem várias tentações, várias teologias e várias opções, você prova para você mesmo sua lealdade a Jesus, quando se mantém em pé.
Está a estátua de Nabucodonosor, só tem 3 homens em pé. Todo mundo dobra o joelho. Nabucodonosor chama... Alô? Chama aqueles camaradas e diz assim, o que vocês estão fazendo aí? A gente não vai adorar, não. Mas você não sabe que... Não vamos adorar. A gente não sabe se vai morrer, se Deus vai nos livrar. Mas adorar não já vai, não. Ele manda aquecer 7 vezes e aí Jesus entra na fornalha com eles. O que eu quero te dizer, todos os dias você é ofertado a você ceder sua lealdade a Jesus. Aqui você não pode ceder. Porque aqui, se você comer indignamente, você morre. Mas, irmão, eu estou assustando? Não, eu não tenho susto nenhum. Eu estou tranquilíssimo. Tranquilíssimo. Porque eu não vendo minha espiritualidade por nada. Claro que eu não sinto nada. Estou indigno, estou com medo. Claro que eu não estou, a maioria aqui não está. Agora, essa palavra tem que ser dita porque está na Bíblia. Por quê? Porque antes de dizer essa palavra, ele falou aquilo tudo de 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 10, depois vai falar em 1 Coríntios 11, ele vai falar o quê? Aliás, em 1 Coríntios 11, ele falou que a mulher não deve orar a Deus a não ser com a cabeça coberta. Que é vergonhoso. O que ele quis dizer? Uma prostituta cultural que chega careca aqui e deixa crescer o cabelo para participar da ceia. Desse jeito. Por quê? Porque era sério. A mesa do Senhor não é igual ao culto de Afrodite, mas de jeito nenhum que não é. A gente faz um churrascão, dá para todo mundo. Não, senhor. Aqui é o pão e o vinho e é em memória de Jesus. Aqui você pensa, Jesus comprou a minha vida. Aqui você pensa, eu estou vendendo minha espiritualidade aí fora com pornografia. E aí tu vem para cá e vai assistir? E vem para cá e vai comer? Como é que isso vai funcionar? Quando sai daqui, vai para a pornografia. Quando vem para cá, é a mesa do Senhor. Não pode participar. Participe se quiser. Quem vai vigiar? Tem câmera? Não existe câmera do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe. E você está ouvindo a palavra? Você entende o que eu estou falando? A palavra de Corinto não é uma palavra para dar medo, é para dar seriedade. Medo e seriedade são coisas diferentes. Eu levo a sério. Eu levo a sério meu casamento, eu levo a sério meus netos, eu levo a sério o meu tempo de descanso, eu levo a sério várias coisas, eu levo a sério meu devocional. Mas essa palavra ela foi trabalhada para chegar em 1 Coríntios 11, ele teve 1 Coríntios 2, 1 Coríntios... Aí foi montando um raciocínio, e quando chegou, eu falo assim, você não pode participar da mesa de demônio e da mesa de Jesus, não pode. É por isso que a gente não vai ficar nunca vigiando os outros. A gente vai permitir que você mesmo examine se o homem é a si mesmo. Ninguém vigia ninguém, não, irmão. Jamais, em tempo algum, pessoal, já falei isso para você. Alguém conta o que alguém está fazendo, faço nada. Vou orar. Então eu faço muita coisa, né? Se eu vou orar, faz muita coisa. Mas eu vou falando, fora, contou, fulano fez isso. Ele sabe. Eu vou chamar, fulano me disse que você fez. Quem falou? Eu vou falar? Eu de jeito nenhum, não. O Espírito Santo está falando com você. Para você pegar isso aqui e dizer, rapaz, é a mesa de Jesus. Mesa em que eu fui reconciliado, mesa que eu fui perdoado, mesa de pacto, mesa que o meu passado foi apagado, e mesa que eu vou honrar o Senhor, como Abraão honrou, oferecendo comida para aqueles 3. Pois é Deus que me oferece comida, meu Deus do céu. Eu vou participar. Curve a sua fronte agora. E tenha um tempo de examinar o homem assim mesmo. Examine um pouco você. Como é que você examina? Orando. Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus, o teu sacrifício me colocou na mesa. Jesus, o teu sacrifício me colocou em condições, como Mefibosete, de sentar à mesa do rei. Quem não senta à mesa do rei, não é bom nem ruim, simplesmente não sentou. Não sentou. Falta Jesus, falta você ter Jesus para poder sentar na mesa. Só faz dedilhar, tá? Esse ano é um ano que você vai viver santidade.
esse ano você vai experimentar morrer para o pecado, para a briga, para o palavrão. Você vai experimentar isso. Por quê? Porque você é de Jesus, está na mesa dele, e na mesa dele você tem vitória. Mesa dele você está na mesa, sabe por quê? Porque teve restauração, porque teve escolha. Jesus escolheu, não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Esse é o teu lugar, que Jesus pensou antes da fundação do mundo para você, na mesa dele, o ano todo, em todas as ceias, com consciência, discernindo o corpo do Senhor, em comunhão com seus irmãos, em comunhão com Jesus. Você abre aí e tira o primeiro elemento. Se você, nesse momento, tem uma convicção de que o Espírito plantou em você um pensamento claro, eu vou pedir perdão, eu vou falar com fulano. Quando terminar, você procura. Eu estou te dizendo como sacerdote, como ministro, você vai tomar essa ceia com base no teu compromisso, no que você decidiu, no que você deliberou. Então você vai participar do corpo e vai fazer aquilo que Deus colocou no teu coração para fazer. Toma esse elemento, eu vou citar o texto bíblico agora, para a gente poder participar. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. Como igreja, juntos, pensando em Jesus, agradecendo a Jesus, tomemos do corpo do Senhor Jesus. Vamos abrir o cálice. O texto bíblico do verso 24 continua dizendo assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O 26 diz: pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Maranatha, ora vem, Senhor Jesus. Maranatha, ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos a tua volta, como tu vieste ao mundo, tu subiste e todos viram. Ora vem, Senhor Jesus. Tomemos todos da nova aliança do sangue de Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Bendito seja o teu nome. Obrigado pela mesa de restauração, de honra, de perdão, de alegria, pela mesa santa, pela mesa séria, pela mesa do sangue do Filho de Deus, pela mesa do corpo do Filho de Deus, pela mesa de salvação. Quero que você ponha a mão no seu coração, ainda que segurando o cálice. Põe a mão no seu coração. Nós vamos consagrar nossa vida hoje ao Senhor, para todo esse ano. Vamos consagrar ao Senhor enquanto os amados estão tocando. Querido Jesus, serão muitas lutas, muitas batalhas este ano, Jesus. A gente sabe que o inimigo anda em derredor. Senhor, nós não estamos nem aí para o inimigo.
Senhor, sabemos que o mundo jaz no maligno e nos atenta. Nós não estamos nem aí para o mundo, com todas as suas ofertas. Senhor, nós queremos dizer para o Senhor que Tu és o nosso bem supremo, nosso bem maior. Tu és o nosso grande desejo, nosso grandíssimo galardão. Nós temos muito mais temor de nós mesmos. Por isso nós queremos nos oferecer esta noite como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É consciente, Jesus, é racional, é em entendimento. Guilherme e Lauren, ali onde estão, Senhor, que o Senhor os ministre também junto conosco, eles e nós oferecendo ao Senhor o nosso corpo este ano. Nós queremos vencer tentação, nós queremos resistir à carne, nós queremos resistir aos direitos que nós temos de nos defender e nos justificar. Nós queremos resistir a todos esses direitos que nos são ofertados pelas pessoas, por Satanás e pela nossa razão legalista carnal. Em nome de Jesus queremos dizer, Senhor, que nós queremos nos consagrar a Ti. Que este ano seja um ano para a Tua glória, que as nossas ações sejam para a Tua glória, que as nossas palavras sejam para a Tua glória, que os nossos alvos sejam Te agradar e andar em sintonia com o Senhor. Queremos que este ano, Senhor, não queremos ficar de fora de nenhuma ceia. Mais do que isso, queremos estar na mesa do Senhor em todas as ceias, e mais que isso, que a nossa vida seja uma vida de honra ao Senhor todos os dias, não somente nesses. Que a nossa vida Te honre e Te glorifique em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Você pode dizer amém? Lucas com a palavra aqui. Vamos recolher os cálices. Os diáconos vão recolher e Lucas tem a palavra agora. Aleluia, aleluia. Boa noite, amados. Vou trazer uma breve reflexão para o ofertório dessa noite. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, verso de número 16. Romanos, capítulo 11. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa